Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando agora mais um episódio do Conscientemente e eu estou recebendo aqui hoje a Dani Silvares. A Dani é psicóloga, terapeuta da criança interior, consteladora familiar, palestrante, né, Dani? Gostaria que tu se apresentasse para o pessoal, falasse um pouquinho do teu trabalho. Muito bom. Primeiro agradecer, Bruna, teu convite, né? Como eu te falei, fiquei muito honrada e poder estar aqui contribuindo também com o teu público, um pouquinho da minha trajetória, um pouco do que eu venho fazendo nos últimos anos. Gratidão. Eu trabalhei 14 anos na área de RH e estava até pensando nisso um pouquinho agora, da gente começar a falar. E lá em RH eu já levava muitos conteúdos de autoconhecimento, trabalhava com desenvolvimento de lideranças. E eu sempre trabalhava esses módulos, né? Para mim nunca fez sentido a gente poder ensinar alguma coisa sobre o outro sem que a gente primeiro passe, né? Por esse olhar para a gente. Como é que a gente pode conhecer o outro se a gente não se conhece, se a gente não tem ideia do que está acontecendo aqui dentro, né? Então, bem antes de eu tomar a decisão de sair do mundo corporativo, eu sinto, olhando para a minha trajetória, que eu já trilhava esse caminho, mas num outro ambiente, de uma outra forma. Então, há 6 anos, eu decidi sair desse universo para realmente empreender. E hoje, para mim, está muito claro, assim, o que aconteceu, né? Eu tinha uma mensagem para ser levada. O último ano que eu trabalhei em empresas foi muito sofrido. Era uma angústia, uma dor que eu sentia no meu corpo, na minha alma. Eu não entendia como é que eu me sentia daquela forma, sendo que eu escolhi aquele caminho. Eu sempre me realizei no meu trabalho profissional. Eu estava no auge da minha carreira, não era que não tinha dado certo. Não, eu estava no auge, estava num cargo, né, de liderança, eu estava numa posição legal, eu tinha autonomia na empresa. Então, assim, olhando pela lógica, não fazia nenhum sentido eu sentir aquela dor, sabe? Aquela Sim. insatisfação. Mas eu senti, era como se eu precisasse levar algo que ali não havia espaço. E não havia espaço não é porque a empresa não dava autonomia, é porque é um ambiente em que há limites até onde a gente pode ir. Sim. Até para a preservação das pessoas ali, até para o cuidado com elas. Então, no ano de 2014, janeiro de 2014, eu tomei uma decisão, eu saí desse mundo corporativo para trabalhar com a seguinte premissa, né? Eu quero falar somente aquilo que eu acredito. E se eu tiver um intermediário entre a minha mensagem e a pessoa que vai receber a mensagem, se eu precisar ajustar isso, não dá, né? Eu não quero ninguém entre mim e o receptor, sabe? Que Assim, demais, que demais. com muita integridade mesmo. Mas quando eu comecei, Bruna, é engraçado, né? Embora eu seja psicóloga, já há 20 anos, eu me descobri psicóloga só há alguns anos, porque eu Olha achava que eu só. não tinha muita habilidade para isso. Então, quando eu saí, eu comecei a trabalhar como consultora de RH e como coach. Mas fui percebendo também que aquilo era uma escolha muito mais por medo e por não acreditar que eu poderia fazer alguma outra coisa, né? Em paralelo a isso, eu engravidei. Um mês depois que eu pedi demissão, eu engravidei. E aí eu comecei a mergulhar no meu processo interno, né, com a maternidade. Fui mergulhando, mas não só em estudo. Eu ia estudando sobre aquilo, mas eu ia sentindo, assim, as minhas transformações. Eu ia sentindo os meus medos, eu ia entrando em contato com questões que eu nunca tinha percebido e olhado, né? De forma muito honesta. Então, foi um processo muito profundo. E aí eu comecei a falar sobre esse assunto nas minhas redes pessoais. Eu tinha uma rede profissional que eu falava de carreira, eu falava de outras coisas. E na minha rede pessoal eu falava de mim, do meu mergulho, do que eu tinha percebido. Então a gestação inteira partilhando. E aí foi muito natural, assim, que aí as amigas começaram a me ligar, a bater papo, aí a amiga da amiga, aí uma desconhecida. E quando eu percebi, eu ficava mais tempo fazendo isso do que atendendo no que eu atendia na época, e fazia isso com uma alegria e com prazer. Eu ficava horas falando sobre isso, né? Até que eu percebi, peraí, assim, por que isso não pode ser o meu trabalho? Eu já estou trabalhando com isso, né? Então, tudo que eu faço agora, né? Hoje eu trabalho muito com a criança interior,
meu público grande são as mães, e mães que realmente querem olhar, sabe? Que querem ver fundo. É para essas mães que eu estou disponível, e porque são lugares que eu mergulhei, são lugares que eu estive, né? E muitas vezes ainda estou. Então, assim, são trabalhos muito profundos que tocam muito a minha alma, né? Eu trabalho com a constelação familiar. Então, eu fui criando uma forma de trabalhar onde eu trago tudo isso, tudo que me transformou, assim, vem me transformando, me mudando em termos de postura, né? Como é que eu me coloco na vida, como é que eu me posiciono diante do outro, diante de mim. E isso tem um reflexo, assim, não só na vida profissional, mas eu vejo, assim, uma transformação na vida mesmo como um todo, nas minhas relações, na forma como eu vivo a maternidade, sabe? De uma forma profunda, genuína, bonita mesmo, acolhendo a minha vulnerabilidade, Que os meus incrível. limites. Porque é disso que se trata, né? Não é de uma Sim, perfeição, não, não é não. desse lugar, assim, mas é como a gente lida com aquilo que se apresenta pra gente. É disso que se trata o tempo inteiro. E como é que a gente pode ter recursos se a gente não olha pra gente? De onde a gente Uhum. vai tirar esse Sim. recurso, né? Não tá fora. Eu acho que um grande equívoco que a gente faz é esse excesso do fora, né? Uhum. É olhar para fora como se eu não tivesse essa potência dentro de mim. Por isso que o trabalho da criança interior, ao meu ver, ele é assim essencial, porque tudo começa ali, né? Como é que eu construí a imagem que eu tenho de mim? Que Uhum. valores eu reconheço em mim? Que força eu reconheço na minha história? Tudo isso sustenta quem a gente é hoje, que a gente faz agora, né? É tudo material e recurso para a gente deitar e rolar. Mas para isso a gente tem que fazer uma lição de casa, né, Bruna? Que não é fácil. Não, não, a gente tem que estar disposto a olhar, né, Dani? A se acolher, Exatamente. assim como tu falou, né, a vulnerabilidade, eu acho que é um conceito muito legal que tá sendo trazido hoje em dia cada vez mais, assim, né, antes a gente tinha uma imagem de que as pessoas para serem fortes, elas tinham que apenas ser fortes, mas o quanto de dor ficava escondida atrás dessa fortaleza toda, né, então hoje em dia as pessoas veem já a vulnerabilidade como uma força e não como uma fraqueza, e é muito legal isso que tu comentou sobre ter mergulhado, né? Até onde tu consegue levar as tuas clientes e até onde tu foi, né? Tu realmente fez esse mergulho. E é lindo ver como a tua trajetória, ela seguiu num fluxo natural, né? Tu foi Exato. ouvindo o chamado da tua alma, tu teve coragem, porque também exige muita coragem, né, Dani? Dar esse passo Sim. de sair de um mundo corporativo, sair de uma carreira que estava, né, cada vez mais em ascensão, no teu caso, e seguir esse fluxo realmente natural, e depois a tua voz foi saindo, o teu trabalho foi acontecendo, e quando tu viu, já era ele batendo a porta e tu quase nem Tava ali sentiu, né? pronto, né? Tava Tava ali. ali já, era só assumir que Aham, era aquilo, né? que E você lindo. sabe que quando eu pedi demissão, né? Eu vim então no processo há meses e eu não conseguia fazer o movimento. Meu marido me incentivava muito, assim, eu tinha feito um planejamento financeiro, porque era algo que eu queria fazer futuramente. Uhum, Então eu não tinha, pela lógica, nada para me dizer assim, olha, é uma loucura, né? Porque eu pensei, se tudo der errado, eu volto para o mundo corporativo uhum, em um uhum, ano. Assim, não aham, tem um risco muito grande. uhum. Mas eu comecei a me perguntar assim, o que de fato está me impedindo de fazer esse movimento? Perguntei assim né, e mergulhei nessa pergunta. Eu brinco que assim, a gente não tem que ter todas as respostas, mas a gente tem que saber fazer perguntas. Isso, isso. Né? Fazer perguntas, a gente abre, né? As perguntas elas podem fechar, mas se a gente souber que perguntas nos fazer, elas abrem assim, nossa, é um clarão mesmo. Uhum, Eu uhum. lembro que quando eu me fiz essa pergunta, me veio com muita clareza o medo de perder a admiração da minha mãe. Olha só. Porque eu venho de uma família do interior, né? Hoje eu moro em Jundiaí, perto de São Paulo, mas eu era bem do interior mesmo. E nunca fui aquela filha super estudiosa, dedicada. A minha irmã já tinha esse perfil. Então eu lembro muito da minha mãe falar assim: "Nossa, filha, mas estou preocupada. Como é que vai ser quando você crescer e tal, né?"
Mas eu sempre fui uma boa aluna, sempre tirei notas Uhum, boas, mas eu não tinha esse perfil. Eu pego muito rápido observando e uhum, aprendo. uhum. Hoje eu consigo reconhecer que essa é uma capacidade que eu tenho e que cada um vai transitar de um jeito diferente, né? Sim, sim. Não é melhor ou pior, mas é diferente. O problema está quando a gente quer ser do jeito do outro, né? E não Isso. aceita o nosso próprio. E aí, quando eu me dei conta, né, que ao ouvir tantas vezes isso, e depois ter conseguido um reconhecimento profissional, ter sozinha saído do interior e conquistado, assim, trabalhado em multinacionais, empresas conhecidas, respeitadas. Então, assim, minha família tinha muito orgulho disso. Então, assim, ai, a Dani trabalha não sei aonde, a Dani não sei o Aham, quê. aham. E aí me veio, assim, com muita clareza a minha criança, com medo, como se o amor da minha mãe estivesse atrelado ao reconhecimento profissional, sabe? Uhum, uhum. Então, foi uma pergunta muito chave para eu compreender que essa era uma dor da criança. Olha A nossa só. criança faz as associações distorcidas, né? Ela entende que para ela ser digna do amor dos pais, ela precisa fazer isso, fazer aquilo, ser de um jeito, ser de outro. Ela vai internalizando um monte de coisa. E a gente não percebe que a gente cresce, mas muitas vezes a gente está reproduzindo aquela sensação, a gente está acessando aquele medo. E aí eu pude Uhum, olhar e falar, meu Deus, assim, isso não é real, né? Isso é a dor da minha criança. O amor da minha mãe, ele não passa por esse lugar. E ela uhum. dizer para mim, filha, peça demissão, vai ser feliz, não fique acabando com Olha a só. sua vida. Mas é aquilo, né? A gente é que precisa ouvir a nossa voz. Não adianta o Uhum. outro dizer para a gente o que a gente tem que fazer. Não. É um movimento de olhar mesmo e sentir e abrir isso, né, Bruna, assim, com coragem do que eu tô com medo, qual é o que está em risco aqui. E ali eu senti que estava em risco o amor dela por mim, né, que era uma fantasia minha. E aí, quando eu percebi isso, nossa, parece que eu tirei, assim, 500 Nossa, quilos das costas, sabe? que Foi muito alívio. bonito. Nossa, Dani, que incrível. E um dia eu li um texto assim sobre criança interior que falava que muitas vezes entre o nosso eu superior e a nossa criança, a gente pode se colocar ali como o adulto e intermediar essa conexão. Então, eu acho que no teu caso, tu intermediou essa conexão. A tua criança tinha uma demanda, queria expressar quem ela era, né, com um novo trabalho, com, né, expressando quem tu realmente era, com alma e mudando né, de trabalho. E o teu eu superior talvez também estava querendo te mandar mensagens e tu teve que ser a intermediária desse contato aí, fazendo a pergunta certa, mas para isso precisa de muita clareza, né, Dani? Precisa de muita. A gente precisa realmente querer ver, né? Acender aquele quartinho escuro do inconsciente lá e decidir: não, agora eu quero arrumar esse quartinho, agora eu quero enxergar, né? E é como se diz, né, Dani? Depois que a gente vê, não tem mais como desver, né? Então Exato. tem que encarar, tem que encarar. Eu brinco muito com quem às vezes passa por processo comigo. Eu falo, gente, dá raiva mesmo, dá vontade de desver, mas não dá. Esse Não botãozinho dá. tem como apertar, né? Então, às vezes, eu brinco, eu sempre dou exemplo, que às vezes eu estou numa alguma situação com meu marido, e aí eu fico com uma raiva, que eu percebo que eu sou responsável por aquilo também. Eu queria tanto jogar a culpa inteira nele. Então, também, o que eu sinto, assim, que eu acho que facilita o processo, é a gente trazer leveza. Sim, É a sim, gente sim. encarar com humor mesmo, assim, às vezes eu dou risada, porque eu falo, que raiva, eu não queria estar vendo isso, ou eu não queria ter Uhum, que uhum. assumir, né? Porque senão a gente também pode trilhar um caminho, assim, de muita autoexigência, de muita Demais. autocobrança. Como assim eu tô sentindo isso? Já era para eu estar num outro nível. Assim, umas distorções, umas Aham. fantasias sobre esse Sim, processo sim. que só dificultam, né? Assim, só me Total, cegam. total. Não, a leveza é tudo nesse caminho. É o autoacolhimento, né? A gente tem um pouco de autocompaixão, de ver que a gente vai errar, vai acertar. Como eu digo, às vezes a gente vai dar 10 passos para frente, 11 para trás e tá tudo bem. Então, esse Isso. acolhimento é muito importante, né? É isso aí. Dani, pode comentar, pode falar. Não, eu ia falar um pouco sobre a questão aqui, né, desse passo, o primeiro passo para um autoconhecimento, Isso, isso. né, Uhum. que eu acho que é importante trazer, assim. Eu sempre digo que, assim, é, autoconhecimento para mim é como olhar no espelho. Então, a gente olha no espelho, nem tudo que a gente vê vai ser agradável.
Uhum. É um processo muito doloroso, assim, que vai gerar muito incômodo, né? Mas não tem como a gente passar por ele, e para isso a gente precisa encontrar um propósito. Para que eu quero olhar para isso? O que na minha vida não está fluindo e que aí eu consigo reconhecer que tem algo que não está fluindo, porque tem uma responsabilidade minha aqui. Então Uhum. a gente tem que estar disposta a olhar nesse espelho, a gente tem que estar disposta a acessar, né, como você trouxe, esse quartinho escuro, aprender, estar disposta a reconhecer assim quantas máscaras a gente construiu sobre nós mesmos, quantas ilusões a gente tem sobre quem a gente é, né? E aí, às vezes, para algumas pessoas é muito chocante, assim, quando se deparam com as sombras, né? Com um lado não tão bonito, assim, quando a gente se depara que a gente tem inveja, que a gente tem medo, que a gente tem raiva, que a gente, sei lá, qualquer que seja a sombra, né? Uhum. Uhum. E assumir uma postura autorresponsável. O que é que eu faço com isso? Porque se a gente trilha o caminho de autoconhecimento sem a autorresponsabilidade, ele não me serve de absolutamente nada. Uhum. Nada. Uhum. Ele é uma ilusão. Então Sim, eu sim. preciso ter olhos para ver, mas eu também preciso ter essa postura de autorresponsabilidade, assim, né? O que eu faço com isso? Se eu estou aqui, né? O que me fez colocar aqui? Como é que eu saio daqui agora? E aí eu acho que nisso muita gente se depara e às vezes desiste, né? Ou não quer olhar para isso, porque vai exigir a gente abrir mão da nossa inocência. Uhum. Os Uhum. meus professores de constelação, eles falam muito isso, né? Principalmente quando fala de casal, eles dizem assim, vida de casal é para adultos, porque a gente precisa abrir mão da nossa inocência. Querer achar que a gente está sempre certo, né? Tem até os memes do Alecrim Dourado, Ah, né? sim. Que eu amo, assim, só o outro que faz maldade, só o outro que tem inveja, Aham. só o outro, assim, né? Muito Alecrim Dourado para minha cabeça, né? E estar disposta a abrir mão dessa inocência, porque não há inocente numa relação entre adultos. Nós temos sim responsabilidade, mesmo que seja olhando superficialmente uma relação em que que eu me coloque submissa. Vamos Uhum. colocar assim, onde tem uma outra pessoa que me oprime. Eu preciso me perguntar por que é que eu me coloco nessa situação? Para que eu preciso vivenciar isso? Qual é a minha necessidade de trocar nesse nível com o outro? Uhum. Porque Uhum. senão a gente sai de uma relação ou de uma situação e a gente vai atrair a mesma situação. Você vai mudar o personagem, mas o Sim, roteiro, ele sim, continua o sim. mesmo. Enquanto eu não perceber qual é a dinâmica que atua em mim, não no outro. Porque do Perfeito. outro, gente, a gente não precisa cuidar. Quando alguém fala, ai, meu marido, eu falo, amor, já é difícil cuidar só da gente. É Não o que eu penso. tenta cuidar do outro, porque assim, olha, não vai rolar, sabe? Não, não, não. A gente precisa olhar isso, né? Assim, o que compete a mim? Perfeito. Qual é a minha dinâmica aqui, sabe? Então, para mim, isso é fundamental quando a gente decide, né, por esse caminho. Porque também é uma decisão continuar cega. Cego, Uhum, cega, uhum. né? Mas se a Sim, gente sim. está disposta a olhar, inevitavelmente a gente vai precisar passar por isso, né? E aí lidar com a nossa raiva, com a nossa frustração, de reconhecer que a gente não é tão inocente assim quanto a Sim. gente gostaria de ser, né, Bruna? Sim, sim. Não, e a hora que a gente decide, né, trazer para a consciência coisas que estão, né, lá num nível bem mais profundo e acender essa luz, e esse quarto vai estar bagunçado, mas só dá para arrumar ele se a luz estiver acesa, né? Então, inclusive tu mencionou a questão de relacionamentos, e eu gosto muito de uma frase que diz assim que o amor é o derretimento do ego, né? Porque muitas Nossa. vezes você vai ter que deixar o ego de lado, ceder, estar disposta a ver aquilo que o outro está espelhando para você, né? Porque o outro fornece esse espelho para que você se veja. Então, eu concordo muito contigo dessa questão de a gente ter coragem, a gente realmente se despir de conceitos e deixar Uhum. essa inocência. É bom um pouco de inocência, claro, para a vida a gente precisa, mas assim essa inocência que não está sendo positiva, essa inocência Que a tóxica, gente é digamos assim. vítima, né? Acho que essa Isso, inocência no sentido de que a gente é vítima isso. das situações, assim. Uhum, Mesmo uma situação em que aparentemente eu esteja como vítima, eu preciso me perguntar qual é a minha responsabilidade em ter me colocado daquela uhum, forma, uhum, perfeito. né? Senão a gente está sempre acusando o outro e aí a gente não assume. Para mim isso é uma questão de poder pessoal.
Isso é ter poder. Sim, É sim, sim. reconhecer, porque se tá nas nossas mãos, aí a gente tem algo a fazer. Enquanto eu tô jogando isso pro outro, eu posso até ficar com a consciência ali, né, Uhum, leve, uhum. mas eu não vou conseguir quebrar esse ciclo, eu não vou conseguir sair desse lugar. Então, eu prefiro uma consciência pesada, uma culpa, mas também junto com ela a força para fazer algum movimento, sabe? Eu Perfeito. escolho por esse caminho. Perfeito, Dani, maravilhoso. E eu gostaria que tu compartilhasse conosco qual é um hábito negativo e um positivo, assim, que pode tanto atrapalhar e contribuir, né, os dois lados, o bom e o ruim, digamos assim. O que que pode nos ajudar a irmos para frente nesse caminho e o que que pode estar nos amarrando um pouquinho, assim. Uhum. Em relação ao que eu sinto que nos prende, nos amarra, é uma ilusão que a gente constrói nesse caminho, sabe? Que são as questões do nosso ego mesmo. Eu vejo muitas pessoas assim, e às vezes estão em algum trabalho comigo, nessa quarentena, por exemplo, assim, ai, Dani, eu achei que eu estava num nível X, ai, eu perdi a paciência, ai, aconteceu. Então, assim, tem uma ilusão de que se autoconhecer vai nos levar num lugar, num outro patamar em Sim, termos, assim, de iluminação, sim, né? Um sim. ser acima de sentir tudo isso. Isso é uma distorção do que é esse processo. Isso atrapalha o processo, porque eu não vou conseguir olhar, eu vou mascarar aquilo que eu estou sentindo, eu vou fugir daquilo. Quando, na verdade, para mim, o que faz sentido nesse processo é conseguir olhar e cada vez encontrando mais recursos para lidar com o que se apresenta. Então, eu vou ter mais Perfeito. recursos para lidar com essa raiva, vou ter mais recursos para lidar com o que eu estou sentindo, com a minha impotência, seja lá, né, o que tiver aparecendo. Mas eu acho que essa ilusão do Uhum. ego, essa ilusão de iluminação, de onde eu quero chegar. Gente, onde que a gente quer chegar, pelo amor de Deus, assim? A gente sai. Para mim, o autoconhecimento ele é prático. Ele não é teórico, não é Sim. utópico, ele é prático. É assim, como é que ele está a serviço da minha vida hoje, nas minhas relações? Como é que eu tenho lidado com meu parceiro, com o filho, com o dinheiro, com o meu trabalho? Né? Então, assim, é olhar para buscar mais recursos. Mas se a gente vai para essa pegadinha de Uhum. ilusão, de ser iluminado, Uhum. especial, a gente já foi para um lugar assim extremamente perigoso e Sim, equivocado, né? sim, sim. Acho que esse é um ponto. Uma outra coisa que eu sinto, Bruno, é assim, é a arrogância muitas vezes na nossa postura também quando a gente está trilhando esse caminho, né? Uhum, uhum. Então, assim, vou trazer mais uma vez o exemplo de casal, porque é uma coisa que também chega muito para mim. Sim. Ai, meu marido, eu tô aqui há anos, eu tô nesse caminho, e o meu marido não faz nenhum curso, não lê, né? E a mulherada querendo trazer os homens. E aí eu falo assim, para que que você precisa que ele faça isso? Né? Que lugar é esse que você está se colocando de tão superior assim ao seu marido, porque você já fez 3 cursos e leu 10 livros? Uhum, Que uhum. arrogância é essa dentro desse ser que se acha, e a gente cai nessa armadilha, né? Eu estou Sim, falando de sim, clientes que sim. me falam isso, mas também do meu próprio Uhum, processo. uhum. Também preciso cuidar dessa postura para não ir para esse lugar, porque eu já estive nela muitas vezes. A gente às vezes vai numa ilusão de que a gente caminhou, que a gente está no outro nível, e aí muitas vezes quem está do nosso lado, a gente não consegue mais trocar. Então a gente não consegue trocar mais com os amigos, com o parceiro. E eu não estou dizendo que aconteça um processo natural, que a gente vai começar a se identificar, talvez, com outras tribos, é um outro tipo Uhum, de conversa, isso vai acontecer naturalmente. uhum. Mas eu estou dizendo do quanto a gente às vezes se coloca com essa postura de superior, só porque o outro não está trilhando um caminho como o nosso. Quem diz que o outro não está fazendo o seu processo? Mas será que o Perfeito. jeito do outro fazer é lendo, é estudando, é fazendo workshop, curso? É muita pretensão da nossa parte achar isso, sabe? Então, para Concordo. mim, essas são armadilhas, assim, perigosíssimas. Uhum, uhum, Agora, o que que contribui, né, nesse processo? A gente colocar a serviço aquilo que a gente está recebendo. uhum. Então, o autoconhecimento, como eu disse, ele é prático. Eu aprendi algo, eu estou conseguindo colocar isso em prática? Eu estou conseguindo colocar isso a serviço do mundo, da vida, do outro?
né? Eu não preciso estar trabalhando com isso para colocar a serviço, Uhum, mas eu posso uhum. colocar nas minhas relações dentro da minha casa, né? Então, fazer esse conhecimento, trazer ele para uma vida prática, né? Transformá-lo. Às vezes a gente fala assim, sobre propósito. Qual é o meu propósito e tal? Tá lá longe. Não, gente, propósito, assim, o que que eu faço com aquilo que eu recebo da vida? Como eu tenho me colocado na vida, sabe? O propósito não necessariamente tem a ver com um trabalho, né? Uma carreira, mas é como eu me coloco na vida, na minha vida pessoal, na minha vida profissional, aquilo que eu recebo, porque nós já recebemos muita coisa. E será que a gente tem colocado, né, a serviço tudo aquilo que a gente recebe? Né? Será que a gente tem Perfeito. trazido? Assim, eu acho que a gente segura muita coisa. E Uhum, aí uhum. fica, né, empaca o nosso processo. Eu acho que é Sim. deixar nos atravessar, sabe? Aquilo veio, não é meu. Aquilo me atravessa e eu coloco a serviço de algo. Incrível, incrível, Dani. Ontem, inclusive, falei isso numa live sobre essa questão de a gente hoje estar tão identificar, assim, o propósito, ele está muito agora atrelado à área profissional, né? As pessoas querem ou mudar de carreira ou descobrir seu propósito, né, na área profissional, e está tudo bem com isso, mas realmente o propósito a gente vive em todas as nossas relações, em todas as áreas da nossa vida, sendo quem a gente é, né? Então, se a gente puder ser um pouquinho melhor a cada dia nas nossas relações, em cada área da nossa vida, vivendo com um pouquinho mais de equilíbrio todos os dias, isso já, né, já é botar esse conhecimento a serviço, né? E não como tu comentou antes, né? Não, mas é o meu marido que precisa de não sei o quê, é aquela pessoa que precisa estar nesse curso. Não, é você que precisa assimilar aquele conhecimento e trazer para aplicabilidade, né? Porque daí os outros acaba Você sendo vai um fluxo influenciar. natural. Eu brinco que assim, a gente não muda o outro, Uhum, mas a gente se transforma e essa transformação inevitavelmente vai respingar no outro. uhum, É uhum. impossível, né? Porque à medida que eu me transformo, a minha forma de me colocar nessa relação, seja ela profissional, pessoal, ela vai mudar. Então, a forma que o outro também vai se colocar diante de mim, ela vai ter que mudar. Só que eu não estou Uhum. preocupada em mudar o outro. Sim, Eu sim. estou focando na minha própria transformação. Outro dia, uma pessoa me escreveu assim: Dani, você não vai acreditar. No direct, né? Eu não conheço ela, uma seguidora. Você não vai acreditar, mas eu não tenho problema nenhum com a minha criança interior. O meu problema é a criança interior do meu marido. Ai, gente, aí eu dei tanta risada. E eu falei, outro alecrim dourado, tá bom. Né, assim, se a gente é Ah, tão evoluído assim, o que é que nos fez nos conectar com alguém que tá, às vezes, tão na birra, uhum, né, uhum. tão na infantilidade? Então, assim, é uma ilusão, porque se eu me conectei com esse outro, tem algo aqui para trocar ali, sabe? Tem algo que a gente tá identificado, né? Então é isso, né? Assim, eu fico olhando para o outro Sim, achando que é sempre o outro. sim. E é aquela frase, né, Dani, que acho que a Paula comentou algum dia, incomodou, doeu, toma que é seu, né? Então, tudo Exatamente. aquilo que nos incomoda no outro nos leva a uma compreensão melhor de nós mesmos, né? Uma frase, se eu não me engano, Sim, de Jung, mas eu acho que é é, Jung. é muito isso, assim, que ilusão, né? Que grande ilusão a gente achar que tá no outro, né? E como tu comentou antes, já é tão difícil a gente trabalhar no nosso processo. Imagina só querer mudar uma outra pessoa que não está É, querendo fazer esse processo. Então, deixa cada um com seu tempo, com respeito, com empatia, com né, compreensão, que fica tudo muito mais leve, né? aprendendo a colocar os limites, né? Não é que eu vou deixar o outro fazer o que ele quer, Claro, claro. mas se eu tô, né, nesse processo, eu também vou aprender a colocar os limites. Uhum, Também vou uhum. aprender a me posicionar. Não, mais uma vez, não é para esse lugar de iluminação, que é assim, não vou me abalar com o que o outro diz. Isso, Não, isso. eu vou sentir, mas eu vou ser muito mais assertiva na forma como eu me coloco. Como eu digo, isso aqui tá passando, né? Assim, para isso, não é pra gente ir para esse lugar, porque lá nós vamos ficar muito sozinhos. Isso, Não isso. tem troca. Se a gente quer ser um ser muito espiritualizado nesse sentido, a gente não tem nem por que a gente está aqui, né? Isso, Não isso. tem por que. A gente está aqui para aprender alguma coisa, para se Com certeza. relacionar. Com certeza, com certeza. E Dani, tem algum conselho que tu gostaria de compartilhar conosco, assim, aquele conselho que em alguma fase da tua vida ele fez toda a diferença, assim, virou uma chave?
Tem. Na verdade, foi uma intuição que eu tive num curso que eu estava fazendo, que ele não era sobre a criança interior, mas que eu tinha mexido várias coisas. E aí me veio um insight muito importante, assim, que por muitos anos eu sempre me perguntava assim, por que que isso aconteceu comigo? E acho que é uma pergunta que a gente sempre faz. Quando algo na nossa vida acontece de uma forma diferente do que a gente queria, Uhum. né? Ou que gerou dor, a gente sempre pensa, por que que aconteceu isso? Por quê? E naquele dia me veio assim com tanta clareza que eu estava fazendo a pergunta errada para mim. Porque quando a gente pergunta, né, por que que isso aconteceu, eu tô ainda olhando para trás, eu ainda estou buscando um culpado, eu ainda estou me vendo como vítima. Uhum. E aí a chave que eu virei foi quando eu falei, a pergunta não é por quê, é para quê. Foi assim, ó, só de lembrar eu me arrepio, porque eu lembro exatamente do dia, desse insight que eu tive. Você está fazendo a pergunta errada. É para que isso aconteceu com você? Qual é o propósito disso? Ninguém, nada nos acontece à toa. Ninguém passa por uma situação por azar dessa vida. Uhum. Uhum. Tem algo para ser aprendido, tem um propósito. E quando a gente muda essa pergunta, né? Para de perguntar o porquê. É só a gente fazer exercício. Pensa numa situação. Quando a gente se pergunta por quê, a gente vai lá para trás. Quando a gente se pergunta para quê, a gente olha para frente. Se eu Demais. preciso fazer algo com isso, então eu estou olhando para frente, isso gera um movimento, porque eu não mudo nada do que aconteceu. A gente não Demais. muda a nossa história, mas a gente pode mudar tudo daqui para frente, sabe? Então, para mim foi uma intuição, que eu lembro exatamente o dia que eu falei, nossa, a pergunta é para quê? E sempre quando alguém vem para os meus processos e começa, por quê, por quê? Eu falo, muda a pergunta. Vira a chave, Incrível. vou te dar isso é um presente. Muda a pergunta, porque a nossa postura é completamente diferente quando a gente está olhando para o propósito, para o aprendizado daquela experiência, né? Com o que eu posso fazer a partir daquela dor, a partir daquela situação. Aí há Incrível. uma ação, senão eu fico só paralisada. Incrível, incrível. A gente ressignifica aquilo ali que aconteceu e decide ir para frente a partir Isso. daquilo ali, né? E não apesar daquilo ali. Ah, não, Exatamente. apesar do que aconteceu, não sei o quê. Mas é muito isso, assim, se colocar nessa postura realmente responsável e o para quê realmente muda tudo, Dani. Nossa, incrível, incrível esse insight maravilhoso. Obrigada por compartilhar e mostra assim como é, isso evita que a gente continue contando aquelas historinhas. A gente Uhum. faça versões e versões e versões daquela historinha que a gente sempre conta para nós mesmos. Então a gente começa a ver o fato como ele é e decide, Uhum. né, ir para frente. Exato. É uma atitude mesmo de protagonismo, né? De Uhum, assumir o que é que a gente faz diante disso? Porque o que você trouxe não é apesar de, uhum, é justamente porque isso aconteceu, né? uhum, E a gente perde uma preciosidade que é reconhecer que a nossa força vem exatamente da nossa história. uhum. E, em um determinado momento da nossa vida, a gente começa a achar que o problema da nossa vida é a nossa história. Não, gente. A nossa força, toda a nossa força vem da nossa história. A nossa história não é o nosso problema. Isso é uma distorção. Eu comecei a escrever um livro sobre a criança interior muito profundo, e eu falo disso num capítulo, né? A nossa história, ela é ali que reside a nossa força. Então, o problema da nossa vida não é ela, é outra postura de um outro lugar que a gente precisa olhar, porque aí a gente Sim, conecta com a força. sim, Aí sim. ninguém nos segura, é impossível. Impossível. Perfeito, perfeito, Dani. Nossa, incrível, incrível. Dani, tu gostaria de compartilhar conosco se existe alguma frase ou lema, ou um pensamento que tu sempre leva contigo no dia a dia? Quando eu estudei as constelações, Bruna, foi também um momento muito de divisor de águas, assim. Uhum, Bert Hellinger, que é o pai das constelações, ele traz muitos ensinamentos, mas tem uma para mim que é um mantra, que é o essencial é simples. incrível. Porque a gente dá tanta volta, a gente cria tanta dificuldade. E aí eu falei, não vou fazer nada disso, né? Eu vou colocar lá pelo WhatsApp, eu vou
um jeito simples. Isso vale para qualquer coisa na vida. A gente só precisa do essencial. Uma outra frase que ele fala que é maravilhosa, né? É o... Dani? Dani Oi? cortou um pouquinho. Tu ia falar uma segunda frase dele. Ah, tá, vou voltar. Cortou para mim aqui. Tá. E tem uma... Posso continuar? Pode, aham. E tem uma segunda frase que ele fala, né, que eu me lembrei agora, que é: não é o muito que nos sacia, e sim o essencial. Demais, demais. Então, e é isso, né? Assim, a gente aprendeu a olhar para aquilo que é essencial para nós, o essencial para oferecer para o outro, né? É tudo muito mais simples do que a gente faz, é tudo menos trabalhoso. A gente dá uma volta, a gente Aham. faz uma bagunça, mas um dia a gente enxerga que assim é simples, dá para ser simples, A gente, sabe? É só disso que a gente precisa. a gente fica tão empacado no como, né, Dani? No como entregar, no como servir, mas na verdade ele está tão mais disponível que isso, né? Esse servir, esse nosso amor, a nossa força, a nossa luz, ela está tão mais disponível do que a gente pensa. Realmente, como tu falou, a gente dá muita volta, né? A nossa mente, ela tem muito essa tendência de querer criar processos para tudo, mas na verdade a gente precisa cuidar com esse filtro excessivo que a mente coloca. Exatamente, né? Para quem precisa disso? Quem precisa disso tudo? Se a gente olhar fundo, a gente vai ver que é a gente que precisa, é a dor da nossa criança. Uhum. O outro não está exigindo nada disso da gente. Perfeito, perfeito. Te agradeço demais, Dani. E gostaria que tu indicasse para a gente, se for possível, um livro que tenha sido muito, muito, muito importante assim na tua trajetória. Nossa, eu sou a louca dos livros, né? Amo, amo. Mas, assim, um livro para mim, que até a gente começou a falar disso no começo, que eu indico muito. Qualquer livro da Brené Brown, Uhum. né? Mas o que explodiu dela, que é a coragem de ser imperfeito. Sim. Porque para mim tudo nasce da coragem da gente se vulnerabilizar. Tudo nasce dali, quando a gente consegue olhar sem julgar, sem criticar, quando a gente acessa esse lugar, né, de vergonha mesmo, de se sentir nu, não é nem diante do outro, muitas vezes diante da gente primeiro. Isso é muito potente, porque é só a partir da vulnerabilidade que a gente vai conseguir fazer todas as mudanças, dar os passos que a gente precisa dar, mas não tem como fazer isso sem risco, sem medo, né? Então, bom, tudo que a Brené Brown, né, coloca no mundo é maravilhoso, mas eu indico muito esse livro, muitos já devem ter lido. Quem não leu, assim, para mim, ele é de cabeceira. É muito Maravilhoso. bom. É muito bom mesmo. E ela vai mostrando, assim, com exemplos do que ela implementou na casa dela ou de coisas que ela, né, testou e fez com os filhos e às vezes uma abordagem diferente numa conversa com a filha dela, que aquilo acabou fazendo com que a filha descobrisse a força dela. Então, assim, é realmente um livro muito, muito bom. E é baseado muito em pesquisas, né, Dani? Muito conteúdo ela trouxe ali, né? Através de casos reais, então é realmente E muito. o que eu acho muito legal é que ela, como pesquisadora, né, e como uma pessoa que sempre quis fugir da vulnerabilidade, controlar tudo, ela se coloca no processo, exatamente trazendo as dores dela, as situações que ela vivenciou, né? Então eu acho muito legal porque ele traz de uma forma muito simples e prática, através da própria experiência dela, dos estudos, né, as pesquisas, anos de pesquisa, a força que tem a vulnerabilidade. O fato até dela ter dado a palestra para falar desse tema, quanto ela se vulnerabilizou, quanto ela foi Sim, também, foi ao sucesso e foi apedrejada também por muitos, né? sim. Porque é isso, né, Bruna? Assim, as pessoas que se escondem da vida, elas estão ali para criticar quem se coloca, quem Uhum. se movimenta. Então, se a gente tem uma clareza do para quê, do nosso propósito, a gente vai se colocar, né? Não importa o que o outro está dizendo ou fazendo. Eu gosto demais dela. Demais, porque daí a gente vai vendo que o que é do outro, né? E não cabe a mim julgar, não cabe a mim querer mudar, só o que tá no meu controle é mudar a mim mesma, né? E a gente Exatamente. fica muito mais forte com isso. Dani, gostaria que tu deixasse para a gente os teus contatos, para quem está nos ouvindo, quer conhecer um pouquinho mais do teu trabalho.
Ah, que legal. A forma mais fácil de me encontrar é no Instagram. Então, hoje eu estou como @dani.silvares. Tem bastante conteúdo, tem texto, tem vídeo. Tem um canal no YouTube, Daniela Silvares. E quem quiser escrever para mim também, vou deixar o e-mail aqui, quiser conhecer um pouco mais, daniela@danielasilvares.com. E prazer, Perfeito. Bruna, muito obrigada, viu, pelo Eu que convite, te amei esse agradeço. papo. Eu amei também. Quero te agradecer, desejar muita, muita, muita luz na tua caminhada. Muita gratidão mesmo pela tua disponibilidade de estar aqui hoje falando um pouquinho para a gente sobre o teu trabalho, né? Expressando essa pessoa tão incrível que tu é. Quero desejar realmente muita luz, muito sucesso na tua caminhada e que a gente sempre possa voltar a conversar aqui. Então, muito, muito, muito obrigada mesmo. Muito bom, obrigada, viu? Um beijo bem grande, Dani. Beijo. Tchau. Tchau, querida.